porque também é a minha, mas ser esposa de Jesus é uma das vocações mais lindas que existem. Mas nós, irmãs, em especial, renunciamos tudo para viver só para Ele. Tem ciúme de outras freiras? Ciúme de... Tem ciúme de outras freiras? Tem chamado bastante atenção nas redes sociais, vai nos mostrar no vídeo de hoje como o sistema religioso deturpa os ensinamentos das Escrituras, principalmente quando falamos a respeito da igreja, a noiva do Messias, o corpo de Cristo, além de outras deturpações, cegos sendo guiados por cegos. Eu vou assistir agora junto com você uma entrevista que ela deu recentemente ao Danilo Gentili no programa De Noite. Eu vou fazendo meus comentários e você vai fazendo o seu aqui embaixo também. Irmã Eva! Irmã Eva, foi a sensação da internet? Foi incrível, né? Algumas pessoas, alguns padres católicos romanos estão dizendo que ela não é católica. Está dizendo que ela é ortodoxa, uma católica ortodoxa, não é apostólica romana como eles se denominam. Dos apóstolos, eles não têm nada. Os católicos, na verdade, são uma junção feita por Constantino no Concílio de Nicéia de paganismo, onde ele juntou, misturou doutrinações. Se você começar a falar isso, vai ter fanático gadólico que vai ficar ansioso, hein? Eles ficam ansiosos. De religiões pagãs com os ensinamentos de Cristo, formando uma religião universal. Por isso a palavra católica significa universal. Então, nós temos paganismo envolvido com o ensinamento de Cristo, deturpando a palavra. Para mim, ortodoxo ou católico, apostólico, é tudo a mesma coisa. Um tem uma trave no olho, o outro tem um cisco. Então, estão no mesmo balaio. Assim como os próprios protestantes também, que saíram de dentro de tudo isso. Todos estão no mesmo barco. Zé, você é mais conhecida como Irmã Eva, mas qual que é seu nome? Camila Rodrigues. Tadala é um cara da hora. Por que você mudou de nome pra Eva? Eu achei interessante, né? Eva, quando fala, todo mundo conhece o nome. Então, Eva, eu gosto de ressaltar que ela foi uma mulher muito... Isso já é algo completamente estranho. Trocar o nome para Eva. Eva foi a primeira mulher de Adão. Aquela a qual, junto com o próprio Adão, principalmente ela, foi enganada pela própria serpente e ela contra Adão comeram do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva é a mulher que fez com que todos nós estejamos aqui hoje. Mas nem ela nem Adão são motivos de orgulho. Porque Adão, por exemplo, foi um homem caído. O nosso maior motivo de orgulho hoje é o próprio Messias, o próprio Cristo, que foi aquele que se levantou e levantou a humanidade junto com ele. Porque por conta de Adão e Eva nós caímos, fracassamos. De que a morte, além da física, a espiritual também. Vamos continuar. Se não fosse ela, não estava aqui hoje. Exatamente. Então, olha como o Danilo Gentili brinca aí, mas é uma brincadeira real. Ele diz, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje morrendo. É uma realidade. um papel muito importante. Se tem uma galera nova no chat do YouTube aí, tamo junto, Deus abençoe, obrigado pela presença e vai tomando. Essa live é a mais unbelievable. Só tem alfas aqui em busca da verdade. Bonita, a gente, ao decorrer dessa conversa, eu vou explicando um pouquinho melhor pro senhor. Eu queria entender qual foi esse papel lindo da humanidade feito por Eva, ou até mesmo pelo próprio Adão, tá? Não consigo compreender, mas beleza. Isso aqui é estranho. Já é um negócio que podemos considerar estranho. Mas teve um período da minha vida. Ela falar que Eva tem um papel lindo, eu não sei, isso é uma questão de interpretação, ela não definiu o que significa isso. É esquisito ela falar assim, que ela tem um papel bonito na criação. Eu acho que todo mundo tem um papel bonito na criação. Todo mundo nasceu por um motivo, todo mundo tem uma função aqui. Aí ela precisaria desenvolver, né, pra eu entender. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. É estranho, é estranho. Ah, ela teve um papel lindo. Mas o que ela tá falando? Não sei. É realmente esquisito, né? É realmente estranho. Eu passei por depressão, por ansiedade, insônia. Então, nesse momento, eu estava no fundo do poço mesmo. Eva foi tirada das costelas de Adão e com o sopro de Deus ela viveu. Então, com o sopro de Deus, eu nasci também. Ela conta aí ao longo da entrevista que teve uma história dura de vida, uma história difícil. Realmente, algo a se observar, porque muitas pessoas, quando possuem uma história difícil, elas recorrem àquilo que elas pensam ser o Messias. Por quê? O próprio Messias diz, aqueles que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Entrega o pão, o verdadeiro pão que lhe dá a vida eterna. A única forma de você se saciar, realmente se sentir descansado, podemos dizer assim, é recebendo o próprio Cristo. Vivendo com Ele e Ele em você. E a única forma de fazer isso é comendo o verdadeiro pão. É pão físico, o qual eles dizem ser a Santa Ceia ou a Eucaristia? Não. É a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina que o próprio sistema faz questão de esconder de todos nós. Quando você compreende verdadeiramente essas palavras, porque ela pensa que está fazendo algo correto e na verdade não está. E quem diz isso não sou eu, os próprios apóstolos. Excelente. Na segunda carta aos Tessalonicenses,
Moleque chato, você vai tomar ban, filho da puta. Licenses, eles deixam muito claro que esse sistema religioso se opõe ao próprio Criador, mas faz se passar por ele, sendo ele mesmo assentado no templo de Deus, querendo ser como Deus. Nós vemos esse sistema religioso atual fazendo exatamente isso. Ô, que moleque lazarento, cara. Cala a boca, Eduardo, desgraçado. Para com isso, irmão. Então, a irmã Eva, ela vai passar por um período complicado. Eu tava explicando ontem. Interessa, caralho! Presta atenção aqui, caralho! Melhor programa do Brasil começou, caralho! As pessoas nessa situação, o que acontece com muitos, né? É a grande apostasia, o qual Cristo nos avisou que viveríamos. Vamos continuar. Mas vamos ver aqui, a irmã Eva já foi modelo, não foi? Cadê? Olha aí. Já foi Miss também? Já foi Miss. De qual cidade? Sol Nascente. Sol Nascente. Isso. Que viralizou e trouxe aqui. Você passa maquiagem? Sim. Passa batom? Eu nunca ouvi falar o nome dessa cidade, Sol Nascente. Passo batom. Sombra? Sombra Freira pode vai passar? leve, levinha, leve. é. Freira pode passar batom? Pode passar batom, Qualquer mas ordem? tudo levinho. Tudo Não. levinho. E ele fala, Pode Vai passar? leve, levinha, leve. é. Freira pode passar batom? Pode passar batom, Qualquer mas... ordem? bravos, essas doutrinas não são nossas, né? Eles não são católicos reais. Isso, não é qualquer ordem, né? No caso, a nossa madre superior, ela permite, né? Nós acreditamos, a nossa congregação acredita que nós devemos dar o melhor para Jesus. Sua madre superior Melhor de tá nós aqui? mesmos, tá? Sim. Sabe como ela- Comece a prestar atenção agora. Nós devemos dar o melhor de nós mesmos para Jesus. É o que ela diz. Porém, ela não está falando no sentido de darmos o melhor da nossa vida. Ela está falando no sentido de darmos o melhor do nosso corpo físico. Mas por quê? Por que ele está falando disso? Tem um porquê. Você já entenderá. Sabe como ela chama? Cardio na rua faz bem demais, ainda mais com sol. É top mesmo, The Christians. Mas Já Renata. fiz muito. Irmã Renata. Cadê a irmã Renata? Cadê a irmã Renata? Já pedi em casamento, em namoro, né? Só que não adianta. Mesmo você vestida de porque- freira? Sim. E aí que vem. Então agora você entenderá por quê, né? Ela falou a respeito de entregar o seu melhor fisicamente, mostrou ali a irmã que é superior a ela, porque dentro do catolicismo romano, obviamente eles têm o que as próprias escrituras condenam, que chamam de nicolaísmo, que é hierarquia, homens sobre homens. O próprio Messias deixou claro que isso não deveria existir na verdadeira igreja, tanto é que ele lavou os pés dos apóstolos, e durante a própria ceia os apóstolos o questionaram a respeito disso, e ele diz que aquele que quer ser o maior será o menor. Então não existe hierarquia na igreja real, no real corpo de Cristo. Todos nós somos iguais, e só ele é o pastor que está vivo, tá? Porque Estompou, hein? Estompou aqui. o sistema religioso não considera Cristo vivo hoje. Eles querem pastores, padres, líderes religiosos que vão contra a própria palavra. E aí agora ela vai falar por que se entregar fisicamente a ele. Por que dar o melhor de si fisicamente, se maquiar, e se arrumar, e se cuidar para Aqui ele tem um ponto. Isso daí não tem como. Mas É fato que a hierarquia criada pelo sistema religioso, ela erra e erra muito. É contraditório. quando a gente nasce com a vocação, quando a gente se descobre na vocação, e principalmente eu sou, né, suspeita para falar, porque também é a minha, mas ser esposa de Jesus é uma das vocações mais lindas que existem. Peraí, como é que é? Ser esposa de Cristo é uma das vocações mais lindas que existem. Essa é a doutrina ensinada por católicos. Aonde você encontra o ensinamento sobre freira? Contraditório? É contraditório de certo modo, no sentido que a própria Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem, certo? A partir do momento que eles impõem uma hierarquia religiosa e colocam pessoas umas acima das outras, e se essa pessoa não estiver em contato fidedigno com a verdade? Você vai ser obrigado a aceitar o que ela diz porque ela está numa posição superior à sua? O ser humano, ele tem essa capacidade de distorcer as coisas. Esse é o problema. O problema não é nem a hierarquia em si. Porque é fato, ó. Por exemplo, se eu vou conversar com um padre e o padre tem um autoconhecimento, hierarquicamente falando, num sistema religioso, óbvio que ele está acima de mim. Mas se esse cara, ele é um padre fajuto, por exemplo, então, hierarquicamente falando, não teria sentido um cara desse ser colocado acima dos outros. Por isso que é complicado essa brincadeirinha que os homens fazem de querer colocar um acima do outro. Ora, foi essa... Por que será que nós, olhando tanto para o catolicismo romano, tanto para esse outro ortodoxo, ou seja, lá qual for, nós vemos as freiras? De onde tiraram isso? Freiras, como eu disse no início do vídeo, são nada mais nada menos do que as virgens vestais. Mulheres no Império Romano que cultuavam a deusa Vesta. As vestais eram selecionadas entre meninas de famílias nobres aos 6 anos de idade, e seu dever era manter a chama sagrada acesa no templo de Vesta em todo. Além disso, elas também estudavam poesia, música, dança e outras artes, tornando-se mulheres educadas e refinadas. Ortodoxa ela não é, pois as freiras ortodoxas não usam maquiagem, joias ou qualquer adorno. Cara, quando eu vi que ela usava essa maquiagem aí, eu achei meio esquisito também. Por mais que não seja nada forçado, né? Exacerbado. Eu achei na minha ideia, tá? É porque eu não sei qual que é o código de conduta das freiras. Eu não sei qual que é a regra, assim, fidedigna. Como que uma freira deve se comportar, ó. Você pode passar esmalte ou base na unha ou não pode.
se você pode passar uma base de maquiagem ou se não pode. Eu realmente não sei. A princípio, ver que ela tá usando uma maquiagem de leve não me incomoda, mas eu acho que é um pouco contraditório. Ela aqui falou que a congregação dela aqui permite que passe de leve. Quando eu disse que a religião universal católica abraçou o paganismo com as coisas de Cristo, nós estamos vendo diante de nossos olhos mais um ato de paganismo. Nós vimos, e quem não assistiu recomendo que assista, no vídeo qual eu falei a respeito da ceia e da ceia de Mitra, são 2 vídeos que já existem aqui nesse canal, o paganismo do mitraísmo. E agora estamos vendo as virgens vestais. Você está vendo com seus próprios olhos as contaminações do sistema religioso, que dificilmente dirão para você quais elas são, mas elas existem. Só que o que a gente precisa entender, rapaziada, é que ela, por pertencer a um sistema religioso, naturalmente terão mentiras envolvidas ali, certo? Então não adianta condenar a pessoa. O que precisa ser observado, o que eu tento observar, é a motivação que está no coração dela. Até agora eu vejo ela falar coisas excelentes e boas. Tem coisas ali que são contraditórias? Do meu ponto de vista tem. Mas, como as pessoas fanáticas fazem, que é apontar o dedo e massacrar a pessoa, eu discordo totalmente disso. Entendeu? Discordo. Que nem a própria avaliação do Thiago Lima aqui sobre Eva, eu discordo. Vamos chamando o sistema religioso de prostituta, porque prostituiu as palavras do próprio Cristo com o paganismo. Vendeu as palavras do próprio Cristo em troca de dinheiro. Ou seja, um grande comércio que, de forma espiritual, prostituiu a verdade. Tá dando para entender? Mas quem é a noiva? A noiva é a igreja. Quando nós lemos o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 21, nós vemos que João, o próprio profeta, viu a cidade santa, Nova Jerusalém, a qual o Criador, junto com ela, descia dos céus, preparada como esposa adornada para o seu marido. Aí você fala, mas espera, isso é uma cidade. Na verdade, a visão do profeta João da Nova Jerusalém representa as pessoas dessa Nova Jerusalém, focado como o próprio Cristo, como a pedra. Eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Mas eu nem mostrei a foto da sua mãe de lingerie ainda, parecendo uma tiburça. Seu filho da... O momento em que o próprio Cristo, lá em Jerusalém, destrói as barracas dos cambistas que estavam em frente ao templo, na parte principal da cidade de Jerusalém, e diz: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões. Destruam esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Os cambistas na frente do templo... Ah, Jerusalém, Jerusalém. Como todas essas informações se encaixam para Based. Yahusha Based. o lugar da própria igreja. Ela se coloca, e a doutrinação para as freiras é que elas são as noivas de Cristo. É um absurdo isso aqui, para se colocar no lugar da igreja. Não estou criticando ela, estou criticando a doutrinação, para que você entenda. Vamos continuar. Porque é onde nós renunciamos o mundo todo, mas para viver só para ele. Então, ao mesmo tempo também que a gente renuncia, a gente ganha tudo. Essa renúncia, ela é a renúncia das virgens vestais, tá? Não existe essa doutrinação nas escrituras, nem passada por Cristo para as mulheres, nem pelos apóstolos. Então, comecei a admirar o paramento, comecei a estudar mais sobre a vida das irmãs, a vida de uma freira, comecei a me ver dentro do paramento. Estudar, da forma que ela fala, não é aqui, tá? É a doutrinação. Como ele disse, a junção do paganismo... Aqui ele tem um ponto. É aquilo que eu falo sempre. Sistema religioso. Você se volta 100% para um sistema religioso, você vai ter que se adequar às práticas, aos ensinamentos da doutrina. E nem sempre o que tá na doutrina é o que tá na Bíblia. Eis a questão. É blue. A questão é o que eu falo, atacar a pessoa por conta disso é completamente errado. O que tem que ser questionado sempre, do meu ponto de vista, é isso. É a questão da doutrina religiosa. Então nessa parte aqui o Thiago Lima tá certo. Questionar a doutrina, falar sobre doutrina, isso é válido. Das virgens vestais com as coisas de Cristo. Olha o cara grau que esse desse nome grau. Você consegue compreender? Mas na mente dela, ela pensa que está se dedicando ao Messias. Aquela besta descrita em Apocalipse, que tem aparência de cordeiro, parece um cordeiro, mas ela fala como o dragão, porque a grande serpente, o dragão, a mesma, curiosamente, aqui que enganou Eva lá em Gênesis. Pra mim não tem problema nenhum ela falar isso daí não. Eu acho que nesse sentido aí o Thiago Lima ele tá dando uma exageradinha também. Continuar mais um pouco aqui. Usando a batina, usando o véu. E eu, nossa, mas que coisa linda, né? Porque Jesus, ele fez todo o sacrifício pela gente, o seu sangue foi derramado na cruz por causa da gente. Então, o mínimo que eu podia fazer era entregar minha vida toda pra ele. Mais uma vez. Certíssimo aqui. Isso parece muito bom. Se não fosse o fermento dos fariseus, se não fosse essa doutrinação mentirosa e o pensamento de que ela se coloca como esposa, entrando assim no lugar da igreja. Segui aí. Então, foi nesse momento. Não vejo problema aqui.
Nesse ponto aqui eu não vejo problema nenhum. que eu consegui, né, pensar e tomar a decisão de entrar como viciado, que é o tempo onde a gente vive como uma freira, mas por um tempo determinado, tipo 1 ano e meio, 2 anos. As virgens vestais também passavam pelo mesmo teste, um período um pouco maior. Eles facilitaram agora a coisa, mas também passavam por um teste para chegar a esse nível. Presta atenção agora, tá? Para confirmar tudo isso que a gente está falando. Esse é o momento que você vai juntar as informações. Elas dizem que renunciam tudo para viver para ele. Nós sabemos então que elas não estão vivendo para o verdadeiro Cristo, mas para o cordeiro, entre aspas, que fala como um dragão. Aquele que... Xanão, cuidado com esse estilo de vídeo. Sei que você só tá reagindo, mas tá parecendo muito cara mistura a Bíblia com teorias mundanas. Ô Ricardo, é questão, você tem que ter filtro, né, irmão? Eu concordei com alguns pontos dele aqui, discordei de outros. Pra mim tá tranquilo, né? Eu percebo que ele tem uma forçadinha de barra de vez em quando, coisas que eu discordo, né? Que ele tá avaliando. Mas eu entendo que ele tá tentando aqui emitir uma crítica ao sistema religioso. Que é válido fazer críticas, né? Mas existem extrapolações. E são das extrapolações que eu discordo. Leonardo, Vinícius, é tudo pra efeito informativo, só entretenimento. Cada um tem que saber fazer um filtro, irmão. Senão ninguém pode ver mais nada. É mais do mesmo que a gente tá vendo aqui. A gente tá vendo uma mulher que em tese é uma mulher boa, né? Ela se apresenta como uma pessoa que tem motivações boas no seu coração, fala coisa boa, mas ela pertence ao sistema religioso. É evidente que terão coisas ali questionáveis, coisas incompatíveis com a Bíblia. Nada de novo. Pra mim, nada de novo. Quando ela fala que ela é esposa de Jesus, eu acho isso muito bonito, eu entendo o que ela tá falando. Ela, sendo freira, diz que é esposa de Cristo. Eu entendo claramente que ela tá voltada pra isso, pra castidade. Eu acho isso muito bonito. Sem dúvida.